Olha, quem voltou? Voltei, gente. Eu mesma, Letícia, estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre a norma regulamentadora 5, as questões que nós encontramos nas provas de técnico de segurança júnior da Petrobras nos anos 2014 e 2010. E vamos nessa, foram algumas questões bem interessantes e questões que são recorrentes. Como eu estudo também para concurso público, são questões que eu já vi em outras bancas, mais ou menos o mesmo estilo, e são muito bacanas, tá? Gente, são tranquilas, é algo bem do nosso dia a dia. Para quem já é técnico na área, né, de nós que já trabalhamos na área, é até tranquilo, é só ficar bastante atento na literalidade, tá? Ler bem a NR, porque uma palavrinha ou outra pode fazer a diferença. Então, vamos lá. Item por item aqui, gente. Nós já lemos, já sabemos tudinho o que está relacionado ao processo eleitoral. Ó, primeiro, inscrição em eleição individual, sendo que o período mínimo para inscrição é de 10 dias. Não, são 15, Então aqui, ó, todo mundo que tem a 1, você já descarta, tá? Pronto, as alternativas já não são a resposta. Liberdade de inscrição para todos os empregados do estabelecimento, exceto de trabalhadores dos setores administrativos. Nada a ver, gente. Ó, todo mundo pode se candidatar à comissão, né, a CIPA, independente de filiação sindical também, tá? Tem uns filhos de Deus que falam aí só sindicalizado que pode. Então, vamos tirar mais uma alternativa aqui. Quem tem 2 também não é a resposta, ou seja, a alternativa 2 também não é a resposta. Vamos próximo. Realização de eleição no prazo mínimo de 30 dias antes do término do mandato da CIPA quando houver. Certíssimo. Lembra, quando for primeira eleição, não tem esse prazo por motivo de não ter uma CIPA anterior, né? Então, quem não tem o 3, já não é a resposta. Gente, nem precisaria ler o resto, mas para nós termos a certeza, vamos ler, hein? Gente, tem que ser prático, tem que ser ágil, prova é tempo, galera. Tem pouco tempo para fazer um número grande de questões, tá? E aqui nós estamos conversando só sobre saúde e segurança do trabalho. Tem também português e matemática no edital de vocês, então... E matemática, não sei para quem aí gosta, né? Tem geometria, negócio de volume, taralá e taralá, sistema lineares, equações de todos os graus possíveis. Eu tô brincando, gente, mas realmente tem lá, deu uma olhadinha. As proposições. Não lembro se vai cair proposição pra vocês, mas ou seja, em suma, gente, tem mais coisa pra fazer, tá? Principalmente em relação a cálculo, que a gente tem que parar e pensar um pouquinho, pra uma vírgula muda a resposta, né? Vamos lá, pro quarto. Apuração dos votos após o horário normal de trabalho. Pronto, aí já ferrou a alternativa, né? Gente, para treinamentos, essas apurações de votos, em geral, é durante o horário normal de trabalho. Uai, Letícia, tem coisa que pode ser feita depois do horário de trabalho? Tem. Mas são bem específicos e estão bem discriminados nas normas, tá? O quinto é a guarda pelo empregador de todos os documentos relativos à eleição por um período mínimo de 5 anos, como nós vimos também, que também está correto. Ou seja, nossa resposta é a alternativa E, monotonia e repetitividade, gases e armazenamento e inadequação. Ok? Mas vamos conversar um pouquinho aqui sobre a tabela dos riscos ambientais. Os agentes químicos estão descritos na NR9, como as poeiras, os fumos metálicos, as névoas, os vapores, os gases, os produtos químicos em geral, como os filosóficos, né? Substâncias compostas ou produtos químicos em geral. Tá? Isso aqui tá bem tranquilo. Os agentes físicos. Eu já vi, eu até no começo, quando comecei a estudar para estar em segurança do trabalho, comecei a entrar na área, eu confundia muito os riscos químicos com
com físicos, porque quando nós pensamos em poeira, nós pensamos nos grãozinhos, né? Mas poeira pode causar alergia, gente, tá? Muita gente, inclusive, tem alergia de certas poeiras, de certas coisinhas que estão no ar aí. Mas vamos lá. Agentes físicos. Ruídos, vibração, as radiações ionizantes e não ionizantes, pressões anormais, temperaturas extremas, frio, calor e a umidade, tá? Tem que saber? Tem que saber. Tudo que está relacionado aos efeitos no corpo, efeitos mais visíveis no corpo. Vibração, você vê o trabalhador com uma britadeira ou numa colheitadeira andando, um caminhão, algo assim, ok? As pressões anormais, né, subir, principalmente quem faz mergulho, por exemplo, tá sujeito a pressões anormais. As temperaturas extremas, quem trabalha em caldeira, por exemplo, tem que ter aquele minuto, aquele tempo, né, que está na norma, que nós vamos conversar mais tarde, para ficar fora do ambiente, para que o corpo não sofra as consequências tão brutalmente. O frio também, frio demais também faz mal, né? Quem trabalha em câmara fria, em frigorífico e tal. Calor também faz mal, por exemplo, eu sou de Cuiabá. Aqui, quando nós falamos em medição de calor, de temperatura, vamos numa obra, né? Vamos fazer uma construção civil, no momento que nós colocamos o termômetro de globo lá, meu amor, com a certeza que dá. E umidade. Umidade de menos faz mal e umidade de mais também faz mal, ok? Agora vamos para os riscos biológicos da cor marrom. Os vírus, isso que é mais tranquilo. Os vírus, as bactérias, os protozoários, os fungos, bacilos, os parasitas. Esses são mais tranquilos de nós sabermos identificar. Agora, riscos ergonômicos, está lá na NR17. Trabalho físico pesado, né? Que nós vamos calcular lá pelos quilocaloria, né? Tem toda a formulazinha, esqueminha e a tabelinha para poder calcular. Posturas incorretas, sim, né? Podemos, como eu vou falar aqui a monotonia, repetitividade, ela é uma das grandes consequências para Ler-Dort, né? Hoje mais chamado de Dort, não de Ler. Treinamento inadequado ou inexistente. Sim, não dar treinamento para o empregado é um risco ambiental. Gente, não adianta. Tem um videozinho do Napo, acho que eu tenho ele aqui, eu vou postar depois no canal. Ele estava sentado numa cadeira, lá no escritório, no ambiente de escritório, e ele estava sentado de uma maneira inadequada, não ergonômica, porque a cadeira não estava adequada. Aí o empregador deu uma cadeira top das galáxias, toda ergonômica, mas ensinou a usar, né? Cheia dos botões, o cara não deu conta de usar, porque não ensinaram para ele. Então é um risco também, tá? Isso foi só um exemplo, tem outras possibilidades, eu sei, gente, só que esse é um exemplo mais simples. Jornadas prolongadas de trabalho. A gente queria salientar que os riscos ergonômicos, eles não estão só ligados à parte externa do corpo. A parte social, a parte emocional, mental, também o estresse, por exemplo, também está ligado aos riscos ergonômicos. São agentes ergonômicos, tá? Por isso que, depois do trabalho noturno, nós temos também responsabilidade em demasiado, sabe? Às vezes a pessoa jogam para ela mais do que a sobrecarrega, mais do que ela consegue. Conflitos no ambiente de trabalho, clima organizacional também influencia muito. Por isso que ações trabalhistas relacionadas a assédio moral crescem absurdamente por ano, exatamente por isso. Tensões emocionais, afastamentos por distúrbios psiquiátricos, por estresse, por isso também tem crescido muito, então também é um risco ergonômico. Desconforto, tá? E a monotonia. Você não pode fazer muitas coisas
ao mesmo tempo, que é a jornada de trabalho ou prolongada ou responsabilidade, mas também fazer só a mesma coisa. Também não é legal. Gente, uma dica pra vocês, um outro vídeo. Tem no YouTube também, não sei quem já assistiu, quem não teve oportunidade, assistam. Tem um documentário chamado Carne e Osso. Ele fala sobre a vida nos frigoríficos, né? Vai falar um pouquinho sobre os trabalhadores que tiveram lesões físicas e emocionais graves relacionadas à monotonia, repetitividade e a falta de cuidado, de atenção, a falta de gestão e segurança do trabalho em frigoríficos. Assistam, gente, só que assim, estejam com o estômago bom. Vocês vão ver imagens que para quem realmente tá interessado em saúde e segurança do trabalho, é chocante. Tá? É bem... Particularmente, morri de chorar assistindo esse vídeo, porque nós temos que pensar que, antes de tudo, são pessoas, né? Seres humanos, assim como todos, né? Não tem diferença o ser humano chefe, o ser humano empregado, é ser humano e ponto. Então, a forma com que eles foram tratados e tal é bem impressionante, bem triste, inclusive. E nós vemos como é que funciona o nosso Brasilzão, né? Mas tá, vamos dando continuidade aqui ao nosso último risco, que são os agentes mecânicos, os riscos de acidente. E nós temos o arranjo físico deficiente. Sim, aquelas medidas lá da NR17, da NR12 em relação às máquinas e equipamentos também influenciam bastante. Máquinas sem proteção, isso aí é sem comentários, né? O que nós vemos de serra circular inadequada, sem ser fixada, sem as proteções aqui, deixando gente sem dedo, sem braço, sem mão, é enorme. Matéria-prima fora de especificação, ou seja, não sabe quem está mexendo. Equipamentos inadequados, defeituosos ou inexistentes, também é um risco. Ferramentas defeituosas, inadequadas ou inexistentes. Ou seja, esses dois aqui falam sobre manutenção. Não tem manutenção, a empresa não fornece, já era. Iluminação deficiente, também. Iluminação de mais atrapalha, iluminação de menos atrapalha. Tem que adequar o ambiente ao posto de trabalho, ao tipo de trabalho e tudo. Armazenamento inadequado também. Eletricidade, né? Não sei quem tá querendo aí de levar choque. Incêndio, também é um risco de acidente. Eletricidade, NR10, incêndio NR23, NBR também. E as edificações, que tem que estar lá de acordo com o NR8. Além de insetos, cobras, aranhas. Confesso que aqui na minha região do Mato Grosso, como nós temos uma produção agropecuária, né, muito forte, isso acontece muito. Então, o uso das perneiras é questão de sobrevivência, inclusive. Bom, vamos para a próxima questão. Prova da Petrobras, 2014, questão 45. Segundo a NR5, o Serviço Especializado em Engenharia e Segurança e em Medicina do Trabalho, onde houver, deve assessorar a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes na elaboração do... Gente, para que quando a gente usa a tabela de riscos ambientais? Para fazer o mapa de risco, que é responsabilidade de quem? Da CIPA. Ok? Lembre-se, o CESP, ele vai assessorar a CIPA nessa elaboração, até porque 90% das vezes são pessoas leigas, que não têm o conhecimento que nós temos, então elas necessitam saber por onde começar, como começar, que por mais que o treinamento de posse forneça as informações, ainda necessita um pouquinho mais, né? E é muito pouco, 20 horas. É muito pouco para aprender a fazer um mapa de risco. Então, tá aí o 5.16 da norma, onde diz que a responsabilidade de elaboração do mapa de riscos é da CIPA e o SESMIT só assessora. Gente, como eu já disse, o material tá no site. Se inscreva lá no nosso site para ficar ligado aí nas novidades que estão vindo. Leiam a CIPA,
Leiam a CIPA, ótimo, né? Leiam a NR5 sobre a CIPA. No material tem só o básico, supra-sumo, que eu achei mais importante. Leiam bastante sobre o processo eleitoral, as responsabilidades também, eu já vi bastante. E mapa de risco, mas que eu vi que cai mais além dessas questões da Petrobras, que é processo eleitoral, foi o campeão dos campeões, e também relacionado aos riscos, tá? Gente, não se esqueçam, as normas regulamentadoras, elas não têm que ser, por mais que nós didaticamente separamos tanto para estudar como para fornecer material para vocês, elas devem ser estudadas em conjunto, que uma puxa a outra, ok? Então, prestem atenção, fiquem ligados nisso, façam muitas questões. Eu vou repetir isso todo vídeo. Façam questões. Façam questões. Português, por exemplo, interpretação de texto, muito, porque é um peso muito grande na prova, tá? Dei uma olhadinha no edital para ver os pesos e medidas aí de cada disciplina, tá? Então, gente, boa sorte. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo através do e-mail, através do inbox do Face. Eu estou à disposição de vocês. Sigam nossas redes sociais, acessem nosso site. Preparem que vem novidades por aí, tá bom? Boa sorte para vocês e até mais!